Ninguém acorda um dia e decide perder tudo. Isso simplesmente não acontece dessa forma. As grandes perdas financeiras não começam com um erro absurdo, nem com uma decisão claramente estúpida. Elas começam de maneira silenciosa, quase imperceptível, escondidas dentro de escolhas que parecem racionais no momento em que são feitas. Existe uma frase simples, curta e extremamente comum que já destruiu patrimônios inteiros sem fazer barulho. Pessoas de todas as idades, rendas e níveis de inteligência já disseram essa frase em algum momento da vida financeira. Já perdi demais para sair agora. Quando essa frase surge, algo muito importante já aconteceu dentro da mente da pessoa. Ela deixou de tomar uma decisão financeira e passou a reagir emocionalmente. O cérebro humano não foi projetado para lidar bem com perdas. Do ponto de vista evolutivo, perder significava risco de sobrevivência. Por isso, a sensação de perda ativa áreas profundas do cérebro ligadas ao medo, à dor e à autopreservação. Estudos em psicologia comportamental mostram que a dor de perder dinheiro é sentida com intensidade muito maior do que o prazer de ganhar a mesma quantia. Em termos práticos, perder R$ 100 dói mais do que ganhar R$ 100 gera felicidade. É por isso que, quando alguém começa a perder dinheiro, o cérebro entra em modo de defesa. Ele não busca mais a melhor decisão, ele busca evitar a dor. Foi exatamente isso que aconteceu com milhões de pessoas durante grandes crises financeiras ao longo da história. Em 2008, durante a crise do sistema financeiro global, investidores comuns começaram a perceber que algo estava errado. Os mercados caíam, bancos davam sinais de fragilidade e notícias ruins se acumulavam. Ainda assim, a maioria não saiu no início. Muitos pensaram que seria apenas uma correção temporária. Outros acreditaram que vender naquele momento significaria realizar o prejuízo e que isso seria um erro maior do que esperar. O problema é que essa decisão não era baseada em dados, era baseada em esperança. O cérebro humano tem dificuldade em aceitar perdas definitivas. Ele prefere acreditar que o cenário vai mudar, que o mercado vai se recuperar, que tudo vai voltar ao normal. E quanto mais dinheiro já foi investido, mais difícil se torna aceitar a ideia de sair. Esse fenômeno psicológico é conhecido como custo afundado. Quanto mais tempo, dinheiro ou esforço alguém já colocou em algo, maior é a resistência em abandonar, mesmo quando todas as evidências indicam que continuar é pior. A pessoa não está mais protegendo o patrimônio, está protegendo o ego. Aceitar a perda significa admitir que a decisão anterior foi errada. E para o cérebro, isso é interpretado como uma ameaça à identidade. É por isso que pessoas inteligentes perdem dinheiro repetidamente. Não por falta de capacidade, mas por excesso de confiança no próprio julgamento. Elas acreditam que conseguem controlar a situação, que conseguem sair no momento certo, que ainda tem tempo. Enquanto isso, a perda continua crescendo. Esse padrão não aparece apenas em grandes crises. Ele se repete em investimentos menores, em negócios próprios, em decisões de consumo e até em dívidas. Empreendedores insistem em negócios falidos porque já investiram demais para parar. Pessoas continuam pagando juros abusivos porque não suportam admitir que fizeram um mau negócio. Investidores mantêm posições ruins porque acreditam que uma recuperação é inevitável. Em todos esses casos, a frase é a mesma, mesmo quando não é dita em voz alta. Já perdi demais para sair agora. Outro exemplo clássico envolve esquemas financeiros que prometiam retornos consistentes e aparentemente seguros. Muitos deles não pareciam golpes no início. Pagavam corretamente, transmitiam confiança e eram recomendados por conhecidos. As pessoas entravam com cautela, investiam pouco, recebiam algum retorno.
O cérebro interpretava isso como validação. A dopamina era liberada, reforçando a sensação de acerto. Com o tempo, o valor investido aumentava, e quando surgiam sinais de alerta, eles eram ignorados. Afinal, admitir o risco significaria colocar em dúvida todas as decisões anteriores. Quanto maior o envolvimento emocional, menor a capacidade de análise racional. É nesse ponto que a armadilha psicológica se fecha. A pessoa não pergunta mais se deve continuar. Ela pergunta apenas quanto tempo falta para recuperar o que perdeu. E essa mudança de pergunta é fatal. Quando o foco deixa de ser proteger patrimônio e passa a ser recuperar prejuízo, a lógica desaparece. A tomada de decisão passa a ser guiada exclusivamente pela emoção. O dinheiro deixa de ser um recurso e passa a ser um símbolo de acerto, de competência, de controle. Perder dinheiro passa a significar perder valor pessoal. Por isso, muitas pessoas preferem continuar perdendo em silêncio a admitir o erro publicamente. Esse é o motivo pelo qual tantas histórias de falência só são conhecidas quando já é tarde demais. Enquanto tudo estava desmoronando, a pessoa insistia que estava tudo sob controle. A armadilha não destrói tudo de uma vez. Ela age em camadas. Primeiro, ela cria confiança excessiva. Depois, cria negação. Em seguida, cria insistência. E, por fim, cria paralisia. A pessoa já não consegue mais tomar decisões claras. Está emocionalmente exausta, financeiramente pressionada e mentalmente confusa. E ainda assim, acredita que sair agora seria pior. Essa é apenas a primeira fase da armadilha psicológica que destrói patrimônios. Na próxima fase, o cérebro começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas na tentativa de compensar perdas anteriores. É quando apostas maiores são feitas, riscos são ignorados e o prejuízo acelera. Mas isso já é a próxima parte dessa história, porque entender essa primeira fase é essencial para perceber algo que quase ninguém percebe a tempo. O dinheiro raramente se perde por falta de informação. Ele se perde por falta de controle emocional. Enquanto a maioria das pessoas continuar acreditando que decisões financeiras são puramente racionais, essa armadilha continuará funcionando perfeitamente. Em silêncio, sem avisar, sem pedir permissão. Existe um detalhe ainda mais profundo nessa armadilha psicológica que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Quando a pessoa começa a perder dinheiro e insiste em continuar, algo muda silenciosamente na forma como ela interpreta a realidade. Os fatos deixam de ser analisados como dados e passam a ser filtrados pelas emoções. Notícias ruins passam a ser vistas como exagero. Alertas claros passam a ser interpretados como pessimismo. Qualquer informação que confirme a decisão inicial é aceita sem questionamento, enquanto qualquer informação contrária é rejeitada automaticamente. Esse fenômeno é conhecido como viés de confirmação. O cérebro procura apenas aquilo que o faz se sentir certo, mesmo quando está errado. É por isso que, em muitos casos reais, pessoas ignoraram conselhos de especialistas, alertas de amigos próximos e até sinais óbvios de colapso financeiro. Não porque não ouviram, mas porque ouvir significaria enfrentar a dor de admitir o erro. Com o tempo, essa negação cobra um preço emocional alto. A pessoa passa a viver em estado constante de tensão. O dinheiro deixa de ser apenas um recurso financeiro e se transforma em uma fonte diária de ansiedade. Pensamentos obsessivos surgem, o sono piora, a mente gira em torno de uma única pergunta: como recuperar o que foi perdido? Nesse estágio, decisões financeiras começam a ser tomadas em momentos de fragilidade emocional. E decisões tomadas sob estresse raramente são boas decisões. O risco aumenta, a cautela desaparece e o ciclo se intensifica.
Muitos acreditam que grandes perdas financeiras acontecem por falta de conhecimento técnico, mas, na maioria das vezes, o conhecimento até existe. O que falta é a capacidade de interromper o próprio comportamento. Esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas quebram mais de uma vez na vida. Elas aprendem sobre mercado, investimentos ou negócios, mas não aprendem sobre si mesmas. Carregam o mesmo padrão emocional para a próxima decisão. Sem perceber, repetem a mesma armadilha em cenários diferentes. É nesse ponto que a psicologia do dinheiro se mostra mais poderosa do que qualquer estratégia financeira, porque no fim, não é o mercado que decide, não é o investimento, não é a economia, é a mente. E enquanto a maioria das pessoas continuar acreditando que força de vontade é suficiente para lidar com perdas, continuará caindo no mesmo erro. O controle emocional não surge automaticamente. Ele precisa ser desenvolvido. Ignorar isso é o que transforma perdas temporárias em colapsos definitivos. E o mais perigoso de tudo é que essa armadilha não avisa quando está ativa. Ela se disfarça de esperança, de persistência e de confiança. Ela faz a pessoa lá acreditar que desistir é fracassar, quando, na verdade, insistir é que pode destruir tudo. Por isso, entender esse padrão não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de sobrevivência financeira a longo prazo. Porque quem não aprende a parar no momento certo, quase sempre aprende da forma mais cara possível, em silêncio, sem avisar, sem pedir permissão.